Me pare se você já ouviu isso antes, mas o New Orleans Pelicans não está com uma aparência boa agora, e de alguma forma está ainda pior do que já esteve no passado. Já vimos antes, eles não são bons em equipe e estão machucados. Mas agora o futuro da equipe está em dúvida. Não é por me gabar, mas coloquei eles em 14º no meu preview da Conferência Oeste e agora isso está se concretizando. E isso é louco para um time que há alguns anos tinha um dos futuros mais promissores de toda a liga. E eu sei disso porque na off-season de 2022 eu fiz um vídeo classificando o futuro de cada time da liga. Coloquei os Pelicans no topo da lista. Eles tinham Zion, Brandon Ingram, Dyson Daniels, Trey Murphy, Herb Jones e várias escolhas de primeira rodada futuras. Ainda assim, por ações como trocar Drew Holiday. E o que aconteceu entre então e agora resultou, no fim das contas, na demissão do arquiteto daquela versão do time, David Griffin, indo para a off-season de 2025. Mesmo assim, as coisas pioraram ainda mais. Naquela off-season, Joe Dumars substituiu David Griffin no comando do time, que imediatamente montou o que parece ser uma das piores off-seasons da NBA que vimos em muito tempo. E é louco que já chegamos a esse ponto, porque entrando na temporada para Nova Orleans, mesmo que eu não estivesse otimista com eles, havia motivos para ser otimista. Tipo, sim, você estava preocupado com a questão da saúde do Zion, você estava preocupado com o time em geral estar saudável, você se preocupava com o técnico, mas também tinha o Zion. Se ele ficasse saudável, assim como Trey Murphy, Herbie Jones e alguns novatos que trouxeram, você podia imaginar uma versão desse time que era realmente profunda ao redor do Zion, ia conseguir defender bem. Eles talvez disputem uma temporada de 45 vitórias no Oeste. E nós já vimos uma versão muito parecida desse time ter sucesso nos últimos anos. Há 2 anos, na única temporada saudável do Zion nos Pelicanos, venceram 49 jogos. Então, entrando no ano, não era como se o céu estivesse caindo necessariamente em Nova Orleans. O que eu imagino é o motivo pelo qual eles fizeram algumas das movimentações que fizeram na entre-safra, porque estavam otimistas sobre o que o time poderia ser. Infelizmente, nenhuma delas deu certo. A primeira movimentação, e tenho certeza de que é a que todo mundo está esperando que eu fale neste vídeo, é a troca na noite do draft para Nova Orleans. No draft, eles tinham a 7ª e a 23ª escolhas, sendo esta última adquirida em outra negociação. Vamos falar disso depois. Sobre o draft, é empolgante ter 2 escolhas entre as 25 primeiras, uma no top 10. Eles selecionam Jeremiah Fears na 7ª posição geral. Relatos indicam que a escolha estava entre ele e Derek Queen. Vamos falar sobre isso depois. Escolher Fears fez sentido, pois precisavam de ajuda no perímetro e de um armador jovem para evoluir. Eles têm muitos alas jovens e talento no garrafão. E eles sentiram que Jeremiah Fears era um armador pontuador que poderia realmente ajudá-los. Faz total sentido. Chegamos à 13ª escolha geral e, de repente, os Pelicans estão no relógio. Eles subiram da 23ª para a 13ª escolha ao trocar com Atlanta. No geral, subir no draft da NBA é uma boa ideia. O valor da escolha do draft, no geral, em termos de se transformar em algo significativo, o nível All-Star cai bastante conforme se avança no draft ou ao subir posições. Em geral, é uma boa estratégia. O problema foi que Nova Orleans trocou sua escolha de primeira rodada de 2026 para Atlanta, sem proteção, para subir da 23ª para a 13ª posição. E eles escolheram Derek Queen, e o problema com isso é duplo. Primeiro, coloca muita pressão em Derek Queen para ser alguém, porque você está basicamente trocando várias escolhas de primeira rodada. Você está usando uma e trocando outra para conseguir esse cara. Então ele tem que ser realmente muito bom. Mais importante ainda, isso pressiona muito os Pelicans nesta temporada para serem bons e não trocarem à toa. Não sei, uma das 5 primeiras. Subir da 23ª para a 13ª posição não faz sentido para nenhum time. Já vimos times fazerem isso bem antes, mas não é o mesmo cenário. Mas quando Dallas subiu para pegar Luka, eles abriram mão de uma escolha de primeira rodada extra para isso. Ela acabou sendo a 10ª no geral. Essa escolha resultou em Cam Reddish, sem grande relevância. Porém, há clara diferença em relação ao New Orleans. Eles comparam Derek Queen ao potencial de Luka Doncic ao escolher o prospecto. E também em relação à situação específica do New Orleans. Pelicans, que praticamente desde sempre na história da franquia, são o time mais lesionado da liga em quase todas as temporadas. Então, se você acredita no elenco e acha que vamos ser bons, vamos ganhar 45 jogos, considere isso ao pensar em trocar uma escolha de primeira rodada desprotegida no próximo ano. Mas é outra coisa pensar que, além de sermos bons e podermos abrir mão da escolha, também vamos estar saudáveis.
Esse tipo de pensamento não tem qualquer evidência nos últimos 10 anos do New Orleans Pelicans. E para Joe Dumars aparecer e imediatamente pensar que esse é o caminho para darmos o próximo passo não fez absolutamente nenhum sentido. E eu não sou o único que pensa assim, porque, segundo relatos, o gerente-geral do Hawks teve que ligar de volta e perguntar ao New Orleans Pelicans: Ei, estamos de acordo aqui, certo? Você quer trocar sua escolha de primeira rodada de 2026 sem proteção para subir da 23ª para a 13ª posição? Só quero ter certeza. Joe Dumars disse: vamos fazer isso. E você sabe o que houve. Os Pelicans estão lesionados, em má fase e prestes a dar uma das 5 primeiras escolhas ao Atlanta Hawks. Ainda falta muito para o fim, no momento em que este vídeo está sendo gravado, mas o cenário que aconteceu no início do ano, com Zion lidando com algum problema de lesão e o time, no geral, não sendo muito bom, é exatamente o cenário em que você não troca sua escolha de primeira rodada desprotegida. Você espera até 23 para decidir se troca ou mantém a escolha, mas não a usa para subir e pegar alguém. Derrick Queen, a menos que você ache que Derrick Queen vai ser um jogador de calibre All-NBA, o que ele pode ser. Mas ainda assim não faz sentido, dado o contexto do elenco no time. A outra coisa que eles fizeram na off-season, o que não fez sentido foi trocar Christopher James McCollum por Jordan Poole, já que nesse contexto foi basicamente Christopher James McCollum e outros contratos por Jordan Poole. Tinha outras peças envolvidas, mas para os propósitos da discussão está tudo certo. Essa troca na época não fez absolutamente nenhum sentido. Jordan Poole, em teoria, é provavelmente um pouco melhor e certamente mais jovem. E talvez você ache que ele se encaixa melhor no seu elenco. Dado onde Nova Orleans estava e que Zion e outros jogadores têm contratos altos, a coisa que você gostaria de ter, especialmente nesse ambiente da NBA, onde os times estão preocupados com salários, estão preocupados com o segundo teto salarial, o que você gostaria de ter é flexibilidade. E o lado dessa troca que te dá flexibilidade é o lado do Christopher James McCollum. O contrato de Jordan Poole vai até 1 ano após esta temporada. Já a CJ McCollum será agente livre em 2026. Então, mesmo em quadra, se você acha que é uma leve melhora sair do McCollum para o Jordan Poole, o que eu acho discutível, incluir um ano extra de salário limita suas opções na próxima off-season. Jordan Poole pode ser um contrato inspirante razoável na off-season, isso eu garanto. Quando os Wizards viram que podiam trocar Jordan Poole por CJ McCollum e ainda cortar o salário do ano, isso mudou tudo para eles, e mal acreditaram que era possível. Pensando pelo lado do elenco da franquia, Wizards e Pelicans não estão tão distantes quanto ao que devem buscar daqui para frente. Então eles deveriam estar pensando da mesma forma, e por algum motivo, Nova Orleans está pensando: como podemos dar um passo à frente? Como podemos tentar vencer agora? Podemos assumir mais um ano de salário nessa troca entre Jordan Poole e Christopher James McCollum, o que não faz sentido. A terceira coisa que aconteceu na off-season, porém, e essa é a mais maluca de todas, essa é a cereja do bolo, seja lá como você queira chamar. No domingo, eles trocaram a escolha de primeira rodada de 2026 do Indiana Pacers, que possuíam. Eles tinham essa escolha em troca da 23ª escolha de 2025. O draft que mencionamos anteriormente fez parte da troca e subida no draft envolvendo Derrick Queen. Parece que, seguindo esse raciocínio, eles queriam uma escolha de primeira rodada extra neste draft. A 13ª escolha foi usada para selecionar Derrick Queen, talvez com a intenção de pegá-lo ou subir no draft. E a maneira como eles fizeram isso foi devolvendo aos Pacers a 26ª escolha deles e recebendo de volta a 25ª escolha, que acabou sendo a 23ª no geral. O problema de tudo isso é que eles fizeram essa troca no meio das finais da NBA. E alguns dias depois, Tyrese Howard rompeu o tendão de Aquiles. Os Pacers estão no fim da tabela da Conferência Leste e podem pegar uma das 5 primeiras escolhas no draft, que revira a volta para um time que já fez várias movimentações malucas na off-season. Não posso culpá-los por essa decisão em particular, porque foi simplesmente um momento muito inesperado. Você está trocando essa escolha, pensando: ok, Indiana acabou de fazer uma ótima campanha na Conferência Leste. O Leste não vai ser tão forte assim no ano que vem, porque Jason Tatum já estava machucado. Provavelmente é a 28ª, 27ª ou 26ª escolha do draft. No ano que vem, vamos pegar a 23ª escolha, não tem erro. Vamos usar isso para tentar subir. E é uma situação completamente maluca. Isso segue ocorrendo com os Pelicans, lesões em momentos cruciais, estrelas se machucando, e aí, de repente, tudo que poderia dar errado, dá errado. Esse é o tema da off-season deles. Mais decisões, falta de sorte, e assim que a temporada começa, tudo desmorona. Tudo o que os Pelicans temiam no início da temporada está ocorrendo. Zion sofreu uma lesão inesperada. O time, de modo geral, não está jogando particularmente bem. Você tem dúvidas sobre o técnico, você tem dúvidas sobre a construção do elenco.
Agora você está nessa situação, caso as coisas sigam assim. Você quer dar bastante tempo de jogo para Jeremiah Fears e Derrick Queen, além de oportunidade para crescerem e se desenvolverem. Mas você realmente não pode ou não faz sentido fazer isso, em termos de dar oportunidades para esses caras em troca de não ser tão competitivo. Não faz sentido não ter sua própria escolha de 2026, já que ela vai para Atlanta sem proteção, independente do que ocorrer. É louco pensar como o futuro super promissor dos Pelicans de alguns anos atrás simplesmente sumiu. E não só sumiu, como foi para o outro lado. Com um elenco inchado de contratos altos, cheio de caras que estão se machucando o tempo todo, e não possui a escolha de primeira rodada de 2026, e para uma franquia que teve a oportunidade de trazer Anthony Davis, trocá-lo e draftar Zion Williamson. Tudo isso nos últimos 15 anos, ter a quantidade limitada de sucesso que tiveram nesses 15 anos, é meio impressionante. Agora eles podem vencer 25 jogos este ano e ainda assim não conseguir nada no draft. Considerando de onde os Pelicans vieram no início do ano e como estão para o futuro, isso é um desastre.